Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Flamengo líder do Brasileirão, mesmo sem metade do time titular, e o Flamengo vem superando, vem ficando à frente da meta imposta pela comissão técnica para esse período da Copa América. Vou falar sobre isso. Antes, aquele ritual: deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, e aquela dica para você baixar o app do SofaScore. Melhor aplicativo de estatísticas, acompanhamento de resultados em tempo real, classificação em tempo real, tudo que envolve futebol à disposição no mercado. E você consegue baixar totalmente de graça. Como é que faz, VSR? Muito simples. Primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link. Você clica no link, cai na sua loja de aplicativos, faz o download, totalmente de graça, não tem pegadinha, é totalmente de graça mesmo. E aí você começa a utilizar. É o aplicativo que eu uso aqui. Eu, por exemplo, vou usar tabela de competição aqui, vou usar os números, alguns números que o Tite tem colocado, tem do Flamengo no ano, que eu pego lá no site do SofaScore, e no app do SofaScore, então só baixar e utilizar, você não vai se arrepender, totalmente de graça. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, depois do Flamengo seguir na liderança do Campeonato Brasileiro com uma vitória por 1-0 sobre o Fluminense. Eu nem vou falar muito sobre a vitória em si, né? Foi uma vitória, para mim, muito imponente do Flamengo sobre o Fluminense. O Flamengo dominou o Fluminense praticamente o tempo todo. O Fluminense teve 2 finalizações no jogo, as 2 depois da metade do segundo tempo, de chutes de fora da área, sem nenhum tipo de perigo. O Flamengo poderia ter resolvido o jogo na primeira etapa com uma marcação alta, com uma pressão muito eficiente. No segundo tempo, criou bastante também, e não só pela pressão alta, mas conseguindo construir, conseguindo produzir pelo seu próprio volume de jogo, e acabou vencendo por 1-0 com um pênalti sofrido pelo Bruno Henrique aos 40 do segundo tempo e convertido pelo Pedro. O pênalti gerou algum tipo de polêmica aí para algumas pessoas, mas para mim não há dúvida de que foi pênalti, né? Bruno Henrique disputa com o Calegari a ocupação de espaço ali, muita gente dizendo que foi falta, e para mim não houve nenhum tipo de falta ali, até pelo padrão do que o árbitro estava marcando ali, disputa, colocação de espaço. O Calegari começa a jogada empurrando o Bruno Henrique, e depois o Bruno Henrique tem a mesma atitude, colocando a mão, empurrando com a mesma força o Calegari. Então o árbitro teve o mesmo critério, né? Ele nem marcou o empurrão do Calegari, nem marcou o empurrão do Bruno Henrique, porque entendeu que foi ocupação de espaço. E depois tem aquele famoso trança-pé, né? O Bruno Henrique já tinha ganhado o espaço, já tinha ganhado a bola, e depois tem aquele toque de pé do Calegari e derruba o Bruno Henrique. Para mim, um pênalti bem marcado. É o tipo de pênalti que acho que só gera polêmica quando é marcado a favor de um ou outro clube. E o Flamengo é um deles. Para mim, não teve nenhum tipo de questão nesse pênalti. O Pedro bateu, até nem bateu tão bem assim, mas a bola entrou e o Flamengo ganhou por 1-0. Assim, tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão com 21 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 20 e logo atrás o Bahia com 18, né? Grande campanha do Bahia. Bahia saiu atrás do Cruzeiro, depois virou para 4-1, em especial depois que dominou bastante o jogo. Já tinha tido muito volume no 11 contra 11 e depois construiu a goleada no 11 contra 10. E aí eu queria falar sobre aqui a tabela, né? Flamengo liderando. Eu queria falar sobre algo que eu apurei conversando com pessoas próximas do departamento de futebol do Flamengo. O Flamengo está muito feliz com o que o time tem mostrado, seja no desempenho, seja na capacidade de se manter mobilizado e de se manter acreditando. O Flamengo conquistou 5 pontos nos últimos 3 jogos após os 40 minutos. O Flamengo empatou contra o Atlético Paranaense aos 53, o Flamengo fez 2-1 contra o Bahia aos 48 e agora fez 1-0 no Fluminense aos 42. E isso tem gerado muita satisfação dentro do departamento de futebol do Flamengo,
porque indica uma série de coisas, indica que o padrão do grupo subiu, porque o Flamengo tem 5 desfalques por conta da Copa América, que é o que eu vou falar, que é o tema do vídeo. 5 titulares, tá? 5 titulares. Varela, titular. Vinha, hoje eu considero o Vinha titular. Pulgar, até se machucar, era titular do time. De La Cruz e Arrascaeta, 2 titulares absolutos. Então o Flamengo, por conta do calendário, por conta da CBF não fazer o básico, que é parar o seu campeonato por uma data FIFA, por uma Copa América, só 2 países do futebol não param a competição em data FIFA, não param o seu principal campeonato em data FIFA, só 2. A MLS e o Campeonato Brasileiro. Então, assim, por conta disso, que o tema do vídeo não é calendário, mas só pontuando, o Flamengo tem jogado o Brasileirão sem metade do seu time titular, considerando os de linha, né? Sem metade dos jogadores de linha titulares. Então, assim, isso tem gerado uma satisfação muito grande, seja pela subida de produção do grupo, na ausência desses titulares, e, logicamente, eu não estou colocando na equação jogadores machucados, porque jogador machucado não tem nada a ver com calendário, né? Quer dizer, mas eu vou até refazer. Jogador machucado poderia acontecer tendo Copa América ou não. Então, eu não vou botar aqui na equação jogador machucado, vou botar jogador que está a serviço da Copa América, 5 titulares. Isso gerou uma subida de padrão de alguns jogadores no grupo. O Wesley melhorou em relação ao que vinha jogando. O Léo Ortiz está dando a conta do recado como volante improvisado. O Luiz Araújo melhorou de nível, se afirmou e viu ali um Lohan subir degraus, assumir responsabilidade, jogando bem. Teve o surgimento do Everton Araújo, o volante garoto, jovem, que tem entrado ali quando o Léo Ortiz está muito desgastado, fez o gol do empate contra o Atlético Paranaense. Então, assim, tudo isso é visto com muita satisfação pelo Departamento de Futebol do Flamengo. O espírito de não desistir, de lutar até o fim, e principalmente uma meta que foi colocada dentro do Departamento de Futebol, que ninguém do Departamento de Futebol vai falar sobre isso, e até me disseram, se você tornar isso público, quando alguém perguntar, vão dizer que isso não existe, porque ninguém quer confirmar esse tipo de planejamento. Mas dentro do Departamento de Futebol do Flamengo, dentro do trabalho da comissão técnica, sabendo da dificuldade que é jogar 9 rodadas, 10 rodadas, sei lá quantas vão ser, sem meio time titular, o pensamento era que o Flamengo saísse da Copa América a 3 ou 4 pontos da liderança. Esse foi o pensamento. Que passasse o período da Copa América e o Flamengo saísse no máximo, a 4 pontos do líder. E que aí, passando esse período, o Flamengo conseguiria buscar, já depois com todo mundo de volta, com Arrascaeta de volta, De La Cruz de volta e por aí vai. Essa é uma meta imposta de consumo de trabalho, uma meta interna e que, como eu disse, ninguém vai querer falar porque, primeiro, pode ser muito mal percebida de dizer, então quer dizer que a meta é não ser líder? Não, não é isso, pequeno gafanhoto, não é isso. Lógico que a meta é ser líder, mas, realisticamente, entendendo o que é jogar sem metade do time titular, colocaram que a meta era terminar a Copa América no máximo a 4 pontos da liderança. E até aqui o Flamengo tem conseguido se manter líder e subindo o padrão de competitividade. O Flamengo tem sido muito competitivo, né? O Flamengo, na volta lá daquela pausa ali, por conta de amistosos da seleção, ganhou do Grêmio jogando muito bem, muito bem. Fez um ótimo jogo, até o gol do Grêmio na última bola do jogo apaga um pouquinho o quão superior o Flamengo foi do Grêmio, em especial no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o Grêmio ainda teve ali um ótimo volume, mas na reta final do primeiro tempo e no segundo tempo o Flamengo foi bem superior ao Grêmio.
O Flamengo contra o Atlético Paranaense fez um jogo muito equilibrado e muito consciente na Liga Arena, que é um local difícil para o Flamengo jogar normalmente. O Flamengo teve chances, pelo menos 2 ou 3, de abrir o marcador. Se o Flamengo perdesse o jogo, a sensação seria de um resultado não merecido. Acho que o empate, acho que era bem realista para o volume de jogo, até porque o Furacão, o Atlético Paranaense jogou bem também. E contra o Bahia, aí sim acho que talvez tenha sido o pior jogo do Flamengo nesse período, porque o Bahia foi bem superior ao Flamengo no primeiro tempo, e o Flamengo foi superior ao Bahia ali dos 15 do segundo, especialmente depois das trocas. As trocas do Tite melhoraram demais o Flamengo e o Flamengo conseguiu produzir. Mas mesmo assim, contra um time muito bom, que é o Bahia, um time da parte de cima da tabela, num jogo em que o Flamengo esteve com menos posse, com um Bahia mais confortável em campo, o Flamengo abriu o placar, tomou 1-1, ficou vivo e batalhou, aí sim, no segundo tempo, a partir dos 15 do segundo tempo, o Flamengo bem melhor. Então é um indicativo de que o trabalho do Tite, que é aquele técnico que busca muito a solidez, que busca primeiro a solidez, a competitividade, tomar poucos gols, não ser derrotado. O Flamengo só tem uma derrota no campeonato. Esse trabalho começa a se solidificar. E aí, quando acabar a Copa América, o Flamengo, com a volta dos titulares, 5 titulares, repito, acho que o Flamengo tem tudo para subir ainda mais de padrão, porque é muita qualidade técnica. Aí muita gente fala assim, mas o Flamengo não pode reclamar, igual o presidente do Atlético Goianiense, o Flamengo não pode reclamar dos desfalques, porque o Flamengo tem um grande elenco. Mas, gente, isso não pode estar na equação. O Flamengo tem um grande elenco, o Flamengo se preparou para ter um grande elenco, mas não é razoável que nem o Flamengo, nem o Palmeiras, que perdeu 3 jogadores, né? Nem o Inter, que perdeu titulares também, nem o Galo, que perdeu titulares também. Esses times não podem ser penalizados por um calendário que não faz o básico, que é parar o campeonato em data FIFA. O nome é data FIFA, porque ali é uma data destinada à FIFA. Então, assim, mas o Flamengo não pode reclamar porque ele tem um bom elenco. Isso é mérito do Flamengo. O Flamengo pode e deve reclamar, sim, porque ele está jogando um campeonato brasileiro, campeonato muito difícil, sem 5 titulares. Até aqui, até o momento que a gente está gravando esse vídeo, das 4 partidas que o Flamengo jogou, sem 5 titulares, o Flamengo ganhou 10 de 12 pontos. Mérito do Flamengo. Mas isso não tira o direito do Flamengo reclamar e a obrigação de se destacar isso. Então, até aqui, funcionando muito bem, superando a meta interna imposta pela própria comissão técnica, Flamengo liderando o campeonato, com o Palmeiras logo atrás, 1 ponto atrás, Palmeiras também subindo de produção, inclusive na forma de gerar jogo. Os resultados do Palmeiras, que foram mais apertados, né? 2-0 só contra o Vasco, poderia ter sido muito mais. 2-1 contra o Red Bull Bragantino, poderia ter sido muito mais. No domingo, 3-1 no Juventude, poderia ter sido muito mais. Palmeiras também crescendo de produção nesse momento, inclusive ofensivamente. Mas tem muita gente chegando aí e jogando bem nesse campeonato. Bahia jogando bem, Botafogo, apesar de 2 jogos ruins, jogando bem. O Atlético Paranaense, apesar de ter entregue 3 vitórias nos últimos minutos seguidas, o Atlético Paranaense jogando bem também. Então, assim, acho que é um campeonato que tem muita coisa pela frente e vai ser um campeonato muito bom para a gente acompanhar. E até aqui o Flamengo se superando. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, registra o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!